Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para gravar outro vídeo para vocês. E esse vídeo foi uma sugestão da minha linda Lud e é sobre perguntas e respostas que vocês têm sobre a minha história no mormonismo. Enfim, então eu vou ler para vocês, tá? E vou responder de acordo com o que eu acho, tá? Eu não respondi as perguntas, né? E enfim, é bem assim, vou ler e vou falar para vocês o que eu acredito a respeito, tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta foi da Kátia. Ela perguntou como foi a reação dos seus pais quando souberam da sua decisão de ser mormon. Pelo que me lembro, seus pais eram bem fervorosos na Igreja Católica, não é? Bom, então, sim, meus pais sempre participaram da Igreja Católica, né? Enfim, a minha família praticamente inteira é católica. E assim, o meu pai, ele é uma pessoa muito tranquila, ele é um homem de poucas palavras, então ele simplesmente não falou nada. Mas a minha mãe ficou bastante chateada porque eu não contei pra ela, né? Então, como eu disse pra vocês, eu decidi me batizar às pressas numa sexta-feira e no sábado de manhã eu já batizei, então foi muito corrido, muito mesmo. Então eu não contei pra minha mãe. Minha mãe só veio saber, juntamente com uma amiga minha, depois que eu voltei da viagem, né, que eu fui pra Utah. Eu fiquei 10 dias lá e depois que eu voltei de viagem, na outra semana eu revelei as fotos da viagem e no meio das fotos tinha a foto do meu batismo. Então ela olhou, ela tava vendo as fotos e ela, o que é isso aqui? Porque vocês dois estão vestidos de branco. Que tava eu e meu ex, né, e os missionários e tal. Aí eu, foi o meu batismo. Aí ela ficou passada, tipo, ela perdeu, sabe assim, acho que ela perdeu o chão naquele momento, né? E aí ela saiu do meu quarto e foi pro quarto dela chorar e ela ficou assim bem chateada. Mas assim, eu admiro muito meus pais porque eles sempre me respeitaram, sabe? Em nenhum momento eles se opuseram, eles respeitaram a minha opinião. Minha mãe ficou bastante sentida, ela ficou uma semana assim bem quieta, né, e tudo mais. Mas enfim, depois ela foi tranquila assim, né? Eles sempre me apoiaram, graças a Deus, assim, eu tive meus pais sempre foram bem tranquilos com relação a isso. E a minha irmã havia saído da igreja há uns 3 anos atrás, eu acho. Foi para a igreja evangélica, então eles lidaram muito bem com isso, tá? A Kátia também perguntou se eu tenho vontade um dia de voltar a frequentar a igreja católica. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila hoje em dia, principalmente no quesito de religião. Eu não julgo nenhum tipo de religião, justamente porque eu já disse que onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, se você me chamar pra ir na igreja budista, eu vou, na evangélica eu vou, na igreja católica eu vou, só não vou na igreja dos mormons, tá? Ai, meu Deus, desculpa o deboche, mas é verdade, tá bom? Não mesmo, não sinto vontade nenhuma de participar e, enfim. Mas, assim, depois que eu saí da igreja, eu até pensei, eu falei assim, eu acho que o dia que eu pisar na igreja católica eu vou me reencontrar, né? Vou falar assim, nossa, eu nunca deveria ter saído daqui, aqui é o meu lugar e tudo mais. E eu cheguei aí sim numa missa, né? Fui com uma amiga minha. E assim, foi muito bom sentir a presença de Deus, do Espírito Santo e tudo mais, mas eu não senti aquela coisa assim de tipo, ai, aqui é meu lugar, sabe? Como tem algumas coisas que eu também não concordo com a Igreja Católica, tá? Não é que eu não concordo, gente, eu não gosto muito do ritual, da missa ser sempre a mesma coisa, o mesmo evangelho, né, e tudo mais, de usar escultura, enfim, é super respeito, tá, gente? Não tem problema nenhum com a Igreja Católica, tá? Inclusive tenho um grande respeito, fui na missa, vou de novo, participo do que for preciso, sabe? Mas assim, eu não tenho vontade de voltar a frequentar como antigamente, né? Antes de eu conhecer a Igreja dos Mormons, que eu participava de coral, de coroinha, de catequese e tudo mais, né? Assim, eu assim gosto da Igreja Católica, mas eu não tenho vontade de frequentar como antigamente, sabe? Bom, vamos lá. Pergunta da Bárbara. Qual foi a reação da sua família diante disso tudo? Seus pais são bem da igreja, fazíamos coral juntas, catequese. Conta pra gente como eles reagiram quando você contou sobre a sua decisão. Bom, como eu disse, né, na pergunta anterior,
Meus pais lidaram super bem, né? Super tranquilos. Minha mãe ficou um pouquinho mais chateada, mas tudo ok, nada demais. Nunca sentaram na mesa pra, olha, não vai fazer isso, é assim, assado. Não, meus pais sempre me respeitaram, sempre aceitaram tranquilamente, sabe? E, enfim, é isso. Aí, na verdade, não foi uma decisão. Eu acho que por isso que eu não senti vontade de contar, porque não era o meu coração, sabe? Não foi uma escolha pessoal, tipo, quero me batizar e, sabe, pai, mãe, é isso que eu acredito, tal. Não teve nada disso, entendeu? Então, acho que por isso que eu não senti vontade nem de compartilhar com eles, sabe? Bom, como foi depois que você descobriu tudo? O que eles acharam disso e como reagiram? Bom, depois que eu descobri sobre as coisas, né, as mentiras da Igreja Mórmon, assim, meu pai é muito na dele, né, nunca falou nada mesmo, mas a minha mãe, quando eu compartilhei com ela, né, eu estava ouvindo os vídeos da Vânia Moore, ela falou assim, eu conheço a Vânia, eu já assisto os vídeos dela faz tempo. Eu, mãe, como assim você nunca me falou? Aí ela, ai filha, né? Enfim. Então assim, a minha mãe já conhecia, já sabia. Minha mãe assistiu inclusive um dia um filme que é chamado, que o título dele é Setembro Negro, que conta sobre algumas coisas bem terríveis, sabe? Tipo, foi um ataque que os mormons fizeram, né? Mataram muitas pessoas e tudo mais. E minha mãe assistiu esse filme e ela veio me falar um monte de coisa, assim, mas preocupada, sabe? Filha, olha o que. Você já viu esse filme? Deu, não, mãe. E aí, tipo assim, eu até pedi ajuda na época pra minha ex-cunhada, tipo, me ajudar a responder minha mãe, porque eu não sabia nada a respeito. Eu não pesquisei a respeito da igreja antes de entrar, né? Então, enfim, não sabia de nada. E aí eu fui e falei pra minha mãe, mas assim, meus pais são incríveis, pessoas incríveis. Bom, eu vou falar depois sobre isso, tá? Mas senão eu vou me perder muito. Já temos 7 minutos de vídeo e eu só respondi 2 perguntas, tá? Na verdade, 4 perguntas de 2 pessoas. Mas meus pais reagiram depois, né? Meu pai, como sempre, ficou tranquilão na dele. Mas a minha mãe, assim, ela foi muito, muito importante o apoio dela, sabe? Porque eu me senti assim em casa, sabe? Em casa não, me senti abraçada pela minha mãe, mesmo ela estando do outro lado do mundo, né? Saber que ela sabia da história da igreja e mesmo assim ela sempre respeitou, né? Mas foi muito bom quando eu descobri que ela assistiu os vídeos da Vânia e a gente pôde conversar bastante a respeito de várias coisas e tudo mais. Então, assim, eles são sensacionais, meus pais são sensacionais. E lógico que eles ficaram muito felizes quando eu saí da igreja, muito felizes mesmo, muito. São pais, né? Eles sempre querem o nosso melhor e eles sabiam que lá dentro não era pra mim, não. Bom, a Gilba perguntou: conta para nós quais são os rituais que eles praticam lá na seita. Gente, são muitos rituais, tá? Eu vou falar os que eu lembrar aqui agora, tá? Mas, como eu disse em um dos vídeos, Joseph Smith, né? Que é o profeta, que foi o profeta que restaurou a igreja, né? O evangelho, na verdade, eles falam. Ele era maçom. Então, antes dele restaurar a igreja, ele participava da maçonaria. Então, ele pegou muita coisa da maçonaria, muito simbolismo, inclusive nos templos. Enfim, a maneira com que a igreja conduz as reuniões sacramentais, né? A maneira como ela ministra as aulas, né? Que seria como se fosse escola dominical, né? Então, assim, tem todo um procedimento, sabe, a ser seguido. Então, ele pegou muitas coisas da maçonaria, tá? Mas uma das coisas que eu me lembro, assim, de cabeça, né, é o batismo pelos mortos. Dentro dos templos mormons tem aquela pia batismal, é uma coisa que eu nunca gostei de ver, assim, foi um impacto. Eu sofri, assim, um susto quando eu vi, sabe? Porque eu vou deixar aqui na descrição, tá? A foto da pia batismal. O templo é um lugar muito bonito por dentro, tudo muito claro, tudo muito bonito mesmo, sabe? Mas tem a pia batismal, onde fazem os batismos pelos mormons, tem 12 bois em volta, sabe? Que simboliza as 12 tribos de Israel. Então, assim,
esse simbolismo, esse ritual de fazer o batismo pelos mortos é uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Nunca me senti à vontade. Eu acho que eu fiz uma vez só e foi pra nunca mais querer fazer, sabe? Enfim, mas é um ritual bem estranho, né? Batizar os mortos. Batizar em função dos mortos, tá? Outro ritual é que quando você vai no templo, né? Você recebe um novo nome. E é bem engraçado porque eu achava que era um nome escolhido pra mim, né? E na verdade não, tem o dia certo. Todo mundo que fizer, que for receber um novo nome, né? O novo nome você recebe uma vez só. Então você. Todo mundo que vai passar naquele dia vai receber o mesmo nome que você, enfim, homem e mulher e tudo mais. E é um ritual meio estranho, assim. Como assim eu tenho um novo nome? Isso aí é pra quando morrer. Aí o homem vai buscar a mulher e ele vai me chamar por aquele nome. Tem um machismo por trás da igreja, sabe? Por trás não. A igreja, ela é machista, sabe? Então, tipo, só o homem vai saber o seu nome. Eu não sabia o nome do meu ex, ele sabia o meu, mas eu não podia saber o dele. Engraçado isso, né? Mas enfim, um ritual que eu muito estranho. Outro ritual é a utilização dos garments, né? Que é uma roupa íntima que você coloca e você tem que usar ela 24 horas, tá? 24 horas. Você só tira pra tomar banho, nem pra dormir, tá? E pra ter relação sexual, é lógico. Tem gente de. Eu ouvi falar que tem pessoas que nem tiram pra isso. Não sei como, mas enfim. Eu não gostava de usar e não entendo até hoje muitas coisas. E tem muitos símbolos nos garments, né? Enfim, não vou me alongar muito nesse assunto aqui não, mas era um ritual que pra mim era muito estranho, ter que utilizar o garment, receber um novo nome. Ah, e também dentro do templo, né, na hora que você tá lá na sala celestial e tudo mais. Gente, eu tô falando coisas aqui, tá? Mas assim, tá tudo na internet, você pode colocar no Google, você vai ver, tá? Eles têm um ritual que quando vocês estão numa roda de oração e tudo mais, a mulher tem que cobrir a cabeça com um véu. Assim, tudo é a mulher. Eu acho que tem muito, muito machismo no mormonismo, né? E a mulher cobre a cabeça com véu e faz uma oração e, enfim, eu acho um ritual muito estranho. Tem muitas coisas, tá? Mas enfim, eu não vou me prolongar aqui muito nesse assunto, porque senão eu vou me perder e vou, enfim, falar demais, como eu sempre faço. Mas eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? Quais são os símbolos que usam lá nas reuniões de domingo, tá? Na reunião de domingo, assim, que eu me lembre, tem assim, os rituais de batismo, né? Os rituais que são seguidos na reunião sacramental, que eles abençoam o pão, o vinho, que não é vinho, né? Que é água. Então, tem vários rituais, tá? Mas uma das coisas que eles fazem bastante é o chamado, né? Tipo, a pessoa é chamada e aí, pra ela ser obrigada, tá? E depois também desobrigada, é sempre feito por imposição de mãos, né? Enfim, umas coisas para que as outras pessoas possam apoiar ela naquele chamado e tudo mais. Mas no domingo eu acho que não tem muito simbolismo, não, tá? Eu acho que eu me lembre, assim, de imediato são esses dois. Bom, Fernando perguntou: qual foi a maior heresia que você aprendeu no mormonismo? Todas? Ai, gente, desculpa o meu sarcasmo. Eu juro que eu tenho tentado me controlar, mas eu não consigo, sabe? Não consigo. E assim, eu já deixei minha essência de lado por tanto tempo quando eu fui mormon, sabe? Coisas que você não pode nem rir com voz alta, que você já tá fazendo errado. Então, assim, hoje eu procuro ser eu, sabe? Desculpe se eu tô parecendo ser uma pessoa muito debochada, muito sarcástica, mas enfim, essa sou eu. Mas todas as coisas tem muita incoerência, sabe? Como que eu posso dizer? Muita heresia, né, dentro da igreja. Mas, assim, a principal que eu acho é eles pregarem que Deus tem um corpo como nós, né, de carne e osso. E na Bíblia, né, tem várias escrituras, eu vou deixar aqui na descrição algumas escrituras somente para vocês, tá? Mas eles falam que Deus é um ser como os homens, tá? Tem um corpo, tem, enfim,
e eles também pregam que nós vamos ser deuses, reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, enfim. Eu acho isso muito heresia. Olha, eu sei que ele perguntou uma heresia, mas eu preciso muito falar sobre uma segunda, que é o batismo pelos mortos, tá? Eu acho que é uma falta de respeito muito grande que que eles, tá? Porque eu não faço mais parte. Mas eu acho que as pessoas, né, eles pregam tanto do livre-arbítrio e até quando a pessoa morre, ela não tem o livre-arbítrio dela, né? Se ela não quis se batizar enquanto viva, por que ela vai querer se batizar depois que morrer? Entendeu? Ninguém voltou para contar como que vai ser. Ninguém sabe, nenhuma religião pode dar certeza de como é. A gente tem a Bíblia para se basear, né? No que a gente espera do mundo que virá, da eternidade, enfim, mas ninguém voltou para contar. Então, assim, pra que batizar os mortos? Deixa os mortos quietos, gente. Eles já morreram, já chegou a hora deles. Então, assim, eu acho que isso é uma falta de respeito, sabe? Falta de ética. Então, eu acho que isso é uma grande heresia também que os mormons praticam. E eles utilizam uma escritura, somente uma escritura, pra dizer. Na verdade, eles mesclam, né? Escrituras da Bíblia com o livro de Mórmon. E eles falam que o livro de Mórmon complementa a Bíblia. E eles se baseiam em uma escritura que fala que existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Me corrija se eu falei errado. Graças a Deus eu não me lembro dessas coisas do pé, né? Tipo, do começo ao fim. Eu não lembro das escrituras, eu não decorei muitas coisas, né? Eu conheci a igreja, já tinha acho que 22 anos, então eu só participei de instituto, não participei de seminário, né? Então, assim, eu sei. Eu não tenho, não falo mormonês, sabe? Tipo, não, não sigo, não sei dizer coisas decoradas como as pessoas que entraram na igreja desde criança, tá? Mas enfim, eu acho isso uma grande heresia também. A Cris perguntou: você não achava os rituais estranhos? Muito, achava muito estranho. Todas as vezes que eu relatei aqui, eu achava muito estranho. Mas a gente sempre tá? Não a gente. Eu sempre estava pensando que eu estava ali fazendo sacrifícios, que eu estava ali fazendo coisas para Deus, né? Para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, assim, mesmo não acreditando, mesmo achando estranho, eu fazia, né? Eu fazia porque eu achava que Deus esperava que eu fizesse, sabe? Fizesse essas coisas. Então, infelizmente eu achava muito estranho, mas mesmo assim eu ainda seguia. O vegetariano perguntou: queria saber se você sabe sobre o shopping da igreja que vende café e álcool. Sim, sei. Inclusive, foi por causa desse post que eu fiz no Facebook perguntando para os mormons que são mormons ainda, né? Que ainda frequentam a igreja, se eles sabiam disso, tá? A minha pergunta era somente para saber se as pessoas sabiam, porque quando eu era mormon, eu não tive conhecimento disso. Eu não sabia. Eu sabia que a igreja tinha um shopping, né? Tem até no jornal de Salt Lake City, né? Na época que eles inauguraram um shopping, que o profeta, né? Quando ele foi cortar lá a fita, ele falou, vamos às compras, né? Tipo assim, incentivando as pessoas a investir dinheiro e gastar e tudo mais. Enfim, a hipocrisia, né? Mas uma das coisas que eu fiz o post, e um dos motivos de eu estar gravando esses vídeos pra vocês é porque tem muitos mormons que não têm conhecimento das coisas da igreja, né? Então, eu não sabia que a igreja tinha um shopping, que dentro do shopping tem um supermercado que vende café, quando os mormons não podem tomar café, que vende fumo, quando os mormons não podem fumar, que vende bebidas alcoólicas, que os mormons não podem beber, e que abre aos domingos, os mormons não podem comprar aos domingos. Então é muita hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. Mas vamos lá. A Priscila: o mais estranho de tudo isso é que o seu ex exigiu tanto que você fosse a mulher digna. Ele era digno? Não. Ele foi um exemplo de virtude para você? Conta pra gente sobre isso. Vou adorar saber. Ai, essa minha amiga é maravilhosa. Bom, gente, eu não quero ficar expondo, né? Eu não preciso disso e também
enfim, não quero ficar expondo, mas não, ele não era digno, ele não guardava todos os mandamentos. Inclusive, eu sempre falava isso pra ele, para as pessoas que nos conheciam, né? Que se eu dependesse dele pra, tipo, como um exemplo, né? Pra entrar pra igreja, eu nunca teria entrado. Mas como ele sofreu toda aquela pressão de ir pra igreja, de ir pra missão, né? Foi tudo muito rápido. Inclusive, assim, ele até teve um choque térmico, porque assim, foi tanta pressão, tanta coisa, ele ter que largar o trabalho, e ele tava numa fase tão boa no emprego, né, assim, e foram tantas coisas, né, que ele também sofreu com isso, mas na época ele não era um exemplo pra mim, né. Eu, assim, tenho como maior, como que eu posso dizer, a pessoa que mais me ensinou sobre aprender pelo exemplo foi meu pai. Meu pai é um homem incrível, um homem de pouquíssimas palavras, mas assim, super centrado. E todos os maiores ensinamentos que eu aprendi com meu pai foi pelo exemplo, né? Então ele foi um homem assim que ele sempre falava: olha, eu te mostro o caminho certo e você sabe o caminho errado, então você que vai escolher, né? E, enfim, muitas coisas que eu não quero falar aqui, mas não, ele não foi não era digno e não foi um exemplo de virtude pra mim. Não, não. Bom, a Silvia. O que a Igreja dos Mórmons diz sobre os 10 mandamentos? Bom, a Igreja dos Mórmons, ela segue, sim, os 10 mandamentos, tá? Inclusive tem uma escritura no livro de Mosias que complementa os 10 mandamentos que tá, né, que Deus deixou pra gente. Mas, assim, de coração, pouquíssimas vezes eu aprendi em alguma aula ou em algum discurso sobre os 10 mandamentos. Eles focam mais nos ensinamentos da igreja, sabe? O que tá nos manuais, enfim, eles têm as 13 regras de fé, então eles se baseiam mais na regra de fé do que nos 10 mandamentos, né? Porque se eles seguissem os mandamentos, os 10 mandamentos, eu tenho certeza que eu nem outros ex-mormons estariam, assim, como que eu posso dizer? Aqui fazendo esse trabalho, né? De falar, alertar outras pessoas, né? Enfim. Vamos lá. Eu tava de olho ali no tempo, gente, já tá dando 22 minutos. Vamos lá. Por que os mormons batizam os mortos? Ai, também não sei. Não, mentira, na verdade eu sei. Eles acreditam que os mortos, muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer o evangelho, então os mormons têm esse dever de batizar as pessoas que já morreram, né? Batizar em favor das pessoas que já morreram, né? Dentro dos templos, para que as pessoas que estão lá do outro lado, né? Que já partiram dessa para melhor, para que elas aceitem o batismo. Então, se por um acaso um familiar, né, de alguém da igreja não quis batizar enquanto ele estava vivo, quando morre, vai lá e alguém se batiza em favor daquela pessoa, e aí fica a critério dela lá no mundo espiritual aceitar ou não o batismo para que ela possa viver com a família dela para toda a eternidade. Bom, esse é um assunto que sempre me causou, como que eu posso dizer? Sempre foi muito estranho pra mim, sabe? Batizar os mortos. Eu acho que a gente não tem que mexer com os mortos, né? Eles estão dormindo, estão lá. Enfim, e é muita hipocrisia. Eu acho que é uma grande falta de respeito, tá? Mas é isso. Eles acreditam que as pessoas que não conheceram o evangelho aqui ou que não aceitaram se batizar precisam vão ter essa oportunidade quando alguém que é da igreja, que passa no templo, possa se batizar em favor daquela pessoa que já morreu, tá? O Cláudio perguntou: você tem vontade de um dia voltar a frequentar e se dedicar a uma religião ou não se vê mais seguindo doutrinas? Sim, eu me vejo, eu tenho vontade sim. Na verdade, hoje eu participo de uma igreja, né, evangélica, que eu já falei aqui. E assim, me sinto muito bem lá, porque não tem cobrança nenhuma, sabe? O domingo que eu vou, tá tudo bem, o domingo que eu não vou, tá tudo bem também. Não tem ninguém me ligando pra saber, não tem ninguém batendo na minha porta, né? Não tem missionário vindo atrás de mim. O que aconteceu? Por que você não tá aqui? Tá precisando de alguma coisa?
sabe? Isso os mormons fazem demais, assim, é uma pressão tão grande, sabe? Eu lembro das reuniões quando eu participava de liderança, né? Que eles falam, ó, fulana não veio na igreja, alguém pode ligar pra essa irmã? É bem assim, sabe? Então não é uma coisa espontânea, não é uma coisa natural, sabe? Então, enfim, tenho sim vontade de frequentar, frequento hoje, mas não tão assídua como antigamente, tá? Mas eu acredito que sim, um dia eu vou sentir aquele calor no meu coração, sabe? E decidir por mim mesma que eu quero seguir uma vida reta e digna. Não que eu não siga, mas assim, sabe? Tipo, ser mais, servir mais dentro da igreja, né? E tudo mais. Eu acredito sim, eu acho que isso é bom, né? Quando você coloca Deus no centro da sua vida e tudo mais, né? Mas assim, eu tô dando tempo ao tempo, sabe? Antes eu me cobrava muito. Hoje eu tenho, assim, sido mais tranquila, sabe? Tipo, não preciso de religião pra tocar a minha vida, sabe? Nem doutrinas e tudo mais. Mas eu acho que sim, um dia eu voltaria sim, o dia que eu sentir aquele calorzinho no meu coração e for uma decisão própria, eu acredito que eu vá sim seguir alguma religião ou doutrina, não de cabo a rabo, mas com o meu coração. Eu também sempre acreditei que. Sempre acreditei, não. Eu sempre. Eu sempre pensei que eu nasci pra casar, que eu nasci pra ser mãe. E assim, eu sinto que um dia Deus vai fazer uma obra na minha vida, né? Eu sei que Deus tem um plano, um projeto muito maior do que eu possa entender. Então, eu acredito que um dia sim eu vá querer ter os meus filhos, né? E criá-los dentro da igreja, mas contanto que seja com coisas leves, sabe? Eu quero criar os meus filhos assim como os meus pais me criaram. Eles sempre me levaram para a igreja, mas eles nunca me obrigaram a absolutamente nada. Por isso que eu ia, porque eu gostava de ir, sabe? Por isso que eu servia, porque eu gostava de servir e era com o meu coração. Agora, se imposto alguma coisa, isso eu não quero nunca, nem para minha vida, nem para a vida dos filhos que eu vou vir a ter um dia, enfim, e para ninguém. Você sentia essa obrigação de ter que fazer as coisas sem querer? Sim, sempre. Mas naquela época talvez eu não percebia, né? Assim, tem muitas coisas, assim, tem realmente muitas coisas que nós não, que os mormons, deixa eu me tirar dessa lista, que os mormons precisam fazer muitas coisas, muitas, tá? E assim, a gente é o tempo todo cobrado, sabe? É cobrado em reunião, é cobrado, um exemplo, tá? Na Sociedade de Socorro, que é o grupo de mulheres, né? Você tem que fazer visita para as irmãs. Então, além de tudo que você já tem que fazer, né, gente, é muita coisa para ser feito. Um dia eu vou fazer um vídeo falando somente sobre as coisas, né, que você precisa fazer para ser um mormon, tá? E você precisava visitar. E geralmente você visitava de 3 a 5 irmãs, tá? Isso dentro de um mês. Gente, imagina, as pessoas que trabalham de segunda a sábado, estudam à noite, tem família, tem amigos, precisa ter uma vida social, precisa tudo. No domingo, você prepara a aula, você prepara as coisas que você vai fazer, vai servir, chega super cedo na igreja, participa, né? Participava das 3 horas lá dentro da igreja. Depois você precisava fazer as visitas, então saía da igreja, ia pra casa, almoçava rapidinho, saía pra fazer visita à tarde, imagina. Nós temos 4 ou 5 domingos no mês, né? Então, assim, não sobra tempo pra nada. Você deixa a sua família pra ir lá visitar uma irmã, que às vezes você nem tem tanta afinidade, às vezes você nem quer ir visitar a irmã, mas você tem que visitar. Por quê? Depois na reunião da Sociedade de Socorro, é perguntado quantas irmãs fizeram as visitas 100%, aí as irmãzinhas, né, perfeitas levantam as mãos, e é aquela coisa, e você fica se sentindo culpado, você fica se sentindo, assim, constrangido, porque você não tá fazendo as visitas, sabe? Como assim? Por que a irmãzinha consegue fazer tudo e eu não, sabe? Então, existe sim uma cobrança, existe muito julgamento, né? Um apontando o dedo pro outro, um falando, o fulano fez isso, não fez aquilo, enfim. E eu senti, assim, muita obrigação, e é muito triste isso, né? Você fazer as coisas por obrigação. Gente, tô acabando, só tem mais 2, tá? Prometo que vou ser breve, vou procurar ser breve. Desculpa, próxima pergunta é da Bianca. Queria saber como é o processo para tirar o meu nome dos registros da igreja. Bom,
super simples, tá? Tem um site que chama Quit Mormon. Eu vou colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? É um advogado que era da igreja e ele percebia a dificuldade que as pessoas tinham de retirar o seu nome dos registros da igreja, tá? Então ele criou esse canal, né? Na verdade é um site que você faz um cadastro, coisa super simples, coloca suas informações pessoais. Antigamente eles facilitavam, era só você mandar para ele te representava perante a igreja e eles conseguiam fazer a sua desobrigação, retirar o seu nome dos registros da igreja rapidamente, tá? Em torno de 1 mês a 2 meses no máximo. Tudo muito simples, tá? Vou deixar aqui na descrição e eu vou gravar um vídeo para explicar melhor como que funciona. Hoje você, além, né, de fazer isso, você tem que mandar um documento seu. Isso aí, na verdade, é para dificultar o processo, tá? Porque daí as pessoas ficam com medo de mandar as coisas pela internet, acaba deixando pra lá, enfim. Mas é super fácil. Vou colocar aqui e eu vou vir gravar um vídeo sobre isso também, explicando melhor por que retirar o seu nome do registro da igreja, como fazê-lo, como eu posso te ajudar com isso, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Um anônimo, tá? Me falou assim: você disse no vídeo que você pagou o casamento de vocês, enquanto o ex estava numa missão. Mas como assim pagou o casamento? Você pagou a igreja? Ele se doou para a igreja e eles não ajudaram ele com nada de dinheiro? Eu achei engraçado essa colocação, porque realmente eu não fui muito clara, né? Pra quem é da igreja entende, mas pra quem não é, fica um pouquinho sem lógica, né? Quando eu falei que eu paguei o meu casamento, na verdade eu falei que enquanto ele estava na missão, servindo, né? Por 2 anos, eles não trabalham, não tem renda, tá? Na verdade, eles pagam pra fazer a missão. Enfim, a hipocrisia, né? Um serviço voluntário que você paga pra fazer, tá? Quando o missionário não paga, né? Porque eles são instruídos a pagar a sua missão, né? Ser autossuficiente, a família paga, tá? O meu ex, se eu não me engano, ele não pagou nada e a família paga parcelado no dízimo, enfim, tá? Então acontece isso. Mas o que eu estava falando sobre a questão de eu ter pago o casamento é porque enquanto ele estava trabalhando, servindo a igreja, eu fiquei 2 anos usando todo o meu dinheiro, né, de todo o meu salário para pagar a festa, para pagar cartório, para pagar, né, chá de cozinha, enfim, todas essas coisas, tá? E não paguei nada pra igreja para casar, não pago não, tá? Mas a igreja ajuda os missionários com como se fosse, é um cartão, tá? Tipo um ticket alimentação, sei lá. Mas na verdade quem tá pagando é o missionário, né? Então, tipo, a igreja cede o lugar pra pessoa, né? Tipo, os presidentes de missão fazem todo esse processo aí, todo esse trâmite, mas eles recebem, tipo, uma mesada, tá? Que é só pra se alimentar. Mas, gente, já adianto que é uma mesada, assim, baixíssima. Os missionários passam muita dificuldade, muita fome, tá? Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre como funciona a missão dos Mormons, né? E, enfim, mas é isso. E ele me falou, tem 2 sisters que estão quase me possuindo, kkkk. Elas me ligam todos os dias e falam que se eu ajoelhar, vou orar e escutar Deus. Mas eu já fiz isso trocentas vezes e não escutei nada, sabe? E elas não aceitam. Elas acham que algo mágico vai acontecer. O que eu faço com essas 2 coisinhas? Bom, gente, eu dei muita risada, eu achei muito engraçado, porque é desse jeito que acontece. Bom, infelizmente, né, os missionários são novos, são pessoas novas, eles são doutrinados, eles são ensinados no centro de treinamento dos missionários como coagir as pessoas, como convencer, como, né, enfim, trazer pessoas para a igreja. É realmente, assim, um comércio, tá? Eu acredito que a igreja é realmente, assim, é uma empresa de vendas, né? E elas têm os missionários, que são os vendedores, que não são remunerados e que pagam para trabalhar para a igreja, tá? 60 horas por semana. E eles são ensinados a fazer assim, né? Eles passam lá, acho que quase 1 mês no CTM, não lembro se é 2 ou 3 semanas, 1 mês, depende do que você precisa aprender sobre as doutrinas da igreja, sobre o que você vai fazer quando a pessoa
sei lá, for contrária ao que você tá pregando, ensinando e tudo mais. E também por causa do idioma, né? Porque você tem que aprender se você for para outro país. Então, se você não tiver aprendido o idioma, você fica um período maior, né? Mas elas são treinadas para isso. Então, assim, o que você pode fazer é falar a verdade. Não sentir resposta. Ou sentir que essa igreja não é pra mim, não funciona pra mim. Então, por favor, eu gostaria que vocês me respeitassem. E pronto, sabe? É muito difícil. Fez missão sabe como é. É assim, eles insistem demais, eles ficam no seu pé. E assim, eu vejo que muitas pessoas entram pra igreja porque elas são coagidas mesmo, sabe? É uma pressão tão grande assim que faz com que você, sabe, ai, tá bom, vou batizar pra eles pararem de me encher o saco, ou então vou batizar porque eu acho que, sei lá, eu tô ouvindo a voz de Deus errada, não é isso que Deus quer pra minha vida, enfim. Então rola uma pressão muito grande, tá? E eu espero que a igreja pare com isso, porque assim como essa pessoa relatou aqui, muitas pessoas para se batizar, elas sofrem uma pressão psicológica muito grande. Isso não faz bem para o missionário, não faz bem para o nome da igreja, principalmente para a pessoa que está ali pesquisando, né? Então, assim, parem com isso, por favor, respeitem as pessoas. Se não funciona para a pessoa, para essa pessoa que está me falando aqui, que não recebeu a resposta, então que os missionários eles têm que aceitar, precisa aceitar. Então, por favor, faça isso. Fale que você recebeu uma resposta, né? Fale que você sentiu que não é pra você e pronto, tá? E por favor, gente, respeitem as pessoas com as opiniões que elas têm diferente. O mundo seria tão mais feliz se as pessoas respeitassem a opinião do amiguinho, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Foram essas as perguntas, tá? Espero que eu tenha respondido todo mundo. Se tiver mais perguntas, pode deixar aqui, eu vou responder. Vou fazer um outro vídeo, posso fazer a parte 2 deste vídeo, tá bom? Espero que eu tenha sido clara, que eu tenha sido, né, transparente. Enfim, isso eu sempre procuro ser, mas... E eu peço desculpa pelo meu deboche, tá bom? E eu só quero completar com um comentário que uma querida amiga minha que saiu da igreja também, que se libertou, assim como eu, a Gilza, ela escreveu um texto incrível, mas teve uma frase que ficou bastante, assim, me marcou bastante, tá? E eu quero só ler ela pra vocês, que ela é assim: uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. E é exatamente o que eu penso a respeito do mormonismo. São tantas mentiras, são tantas incongruências. Gente, eu esqueci essa palavra, mas enfim. São tantas coisas que eles pregam uma coisa e fazem de outra maneira, sabe? É tanta hipocrisia, é tanta mentira que acaba se tornando uma verdade para tantas pessoas, para as pessoas que estão lá dentro, né? Então, enfim, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Me desculpem pela demora mais uma vez. Mas é isso, um super beijo. Obrigada por estarem aqui acompanhando o canal. Fiquem com Deus.